Olá, estudantes do oitavo ano. Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 48, na matéria de ciências. Sou o professor Celso e hoje nós vamos falar sobre a rotação da Terra, movimento de rotação no nosso planeta. Vamos falar sobre a importância de conhecer os ciclos da natureza. Vamos falar sobre a rotação da Terra, qual a sua influência no nosso dia a dia, e vamos falar sobre o movimento aparente dos astros no céu. Inicialmente, as pessoas observavam para o céu e achavam que o Sol se movia ao redor da Terra, que a Terra era o centro de todo o universo e todos os outros astros ficavam girando, orbitando ao redor da Terra. Por isso que nós vamos chamar de movimento aparente dos astros no céu. Hoje, nós já sabemos que a Terra é só mais um planeta ao redor do Sol, da estrela do nosso sistema solar, orbita ao redor do Sol, mas ela realiza um movimento de rotação. Ela gira em torno do seu próprio eixo. E esse movimento de rotação observado da Terra faz parecer que os outros astros é que estão em movimento, quando na verdade é a Terra que simplesmente está girando. Os objetivos específicos da nossa aula de hoje são conhecer a importância dos ciclos da natureza para as diferentes culturas e também entender o motivo do movimento aparente dos astros no céu. Já comentamos um pouquinho que é sobre, depende do movimento de rotação. Então, o movimento aparente dos astros, na verdade eles não se movimentam, parte deles sim, mas enfim, é decorrente do nosso movimento de rotação. Antes de nós começarmos, preciso que vocês tenham em mãos o caderno e o penal de vocês. Façam anotações, conceitos, curiosidades, definições e nós vamos falar muito sobre esses conceitos, essas curiosidades. Vocês vão utilizar eles quando forem fazer um exercício, uma avaliação, ou simplesmente para relembrar o que nós trabalhamos na nossa aula de hoje. Tá certo? Vamos começar então? Vamos lá. O Sol e a Terra. O ser humano aprendeu há muito tempo que diversos fenômenos na natureza se repetem em ciclos, períodos de calor ou de frio, de chuva ou de estiagem, de cheias dos rios ou de secas, entre muitos outros. São ciclos que vão se repetir em determinadas regiões. Nós, aqui no sul, por exemplo, nós conseguimos ter as 4 estações do ano mais ou menos bem definidas. Depois do inverno, vem a primavera, as flores surgindo nas árvores, aí vem o verão, um período bem quente, com uma grande quantidade de chuva, aí nós vamos para o outono, já vai esfriando, ventando mais, nós temos o inverno, período que as temperaturas estão extremamente baixas, pode até em algumas regiões próximas nevar, certo? E aí o ciclo se repete novamente, primavera, verão, outono, inverno, primavera, verão, outono, inverno. Então, entender esses ciclos, entender que eles se repetem esses períodos é muito importante para o ser humano. Diversos povos notaram que a capacidade de entender esses ciclos era, de certo modo, uma forma de prever o futuro. Isso mesmo, você consegue prever o futuro se você tem conhecimento sobre esses ciclos. Você não sabe sobre você está num período em que não se conhece as estações do ano, mas se sabe que depois daquele período frio, de frio intenso, aqui na nossa região, vai começar a esquentar. As flores vão surgir nas árvores, vai vir um período de calor intenso, uma grande quantidade de chuva, aí vai começar uma ventania, as folhas vão caindo e vem o frio novamente. Então você consegue, entre aspas, prever o futuro, prever a próxima estação. Conhecer os ciclos da natureza
permitiria, por exemplo, escolher as melhores épocas para plantar e colher, ou se preparar para a chegada do período de chuvas. Então as pessoas foram observando esses ciclos e elas começaram a entender que elas não podiam plantar, por exemplo, no outono, porque logo chegaria o inverno e as plantas iriam morrer do frio. Ou determinadas plantas teriam de ser plantadas nessa época porque elas gostam do frio e elas vão se desenvolver melhor. Enfim, a partir dessa observação dos ciclos da natureza, dos vários ciclos da natureza, o homem, o ser humano, começou a utilizar essa previsão do futuro em benefício próprio, escolhendo a melhor época para plantar, escolhendo a melhor época para colher e também prevenindo do período de chuvas, por exemplo, que poderia causar uma enchente, um alagamento e devastar suas casas, a sua aldeia, a sua região. Então eles se preparavam para esse período. Legal. Há milhares de anos, a observação do céu mostrou de maneira segura de contar a passagem do tempo e de antever os ciclos da natureza, de prever os ciclos da natureza. O movimento aparente do Sol no céu, produzindo o dia claro e a noite, seguia um padrão evidente e confiável. Ou seja, os dias, o movimento do Sol era a definição de dia e de noite. Então, observando o movimento do Sol, você conseguia perceber claramente os dias e as noites. Você conseguia, o Sol está sumindo no horizonte, então vai anoitecer logo. Você começou a ter uma percepção do ciclo da natureza, do ciclo do Sol no céu. A Lua, que é o segundo astro mais brilhante no céu depois do Sol, também seguia um padrão em seus movimentos aparentes. Essas e outras observações permitiram a diversos povos dividir o tempo em intervalos diferentes, como os dias, as semanas, os meses, as estações e até mesmo os anos. Então os calendários começaram a surgir. As pessoas iam dividindo os dias com luz do sol, sem luz do sol, luz do sol, sem luz do sol. Você tem uma divisão de dias. A partir das fases da Lua, você tinha as semanas, que eram ciclos de 7 dias. A partir daí, você, também das fases da Lua, você tinha os meses, que completavam as 4 fases da Lua. Aí você tinha as estações com relação à temperatura, a quantidade de chuva de uma determinada região e, por fim, teríamos os anos como sendo a complementação dessas estações, quando elas se repetiam, começavam a se repetir. Legal? A rotação da Terra é responsável por produzir o movimento aparente do Sol no céu, originando os dias claros e as noites. Não, como a gente comentou lá no começo, não é o Sol que está girando ao redor da Terra ou as estrelas que estão girando ao redor da Terra. É a Terra que gira ao redor do Sol e ela também gira em torno do seu próprio eixo. Então, se nós estamos parados num ponto da Terra e a Terra girou, estamos de frente com o Sol e agora não estamos mais de frente com o Sol. Nós percebemos os dias passando quando nós estamos de frente com o Sol e não de frente com o Sol, no oposto dele. Nesse movimento, a Terra gira ao redor de si e em um eixo imaginário que atravessa os polos norte e sul. Então, os polos da Terra. Devido à rotação, o Sol e as outras estrelas e a Lua sempre nascem do lado leste e se põem no lado oeste do horizonte. Devido à rotação da Terra, o Sol sempre vai nascer do lado leste e vai se pôr do lado oeste. Ao longo do dia claro, o Sol percorre um caminho curvo no céu, descrevendo um arco do leste para o oeste.
Esse é um movimento aparente, pois quem se move na realidade é a Terra. Então, novamente, movimento aparente, porque nós observando da Terra parece que é o Sol que está se movimentando, mas na verdade somos nós que estamos nos movimentando, nós que estamos girando no movimento de rotação. O Sol sempre vai surgir no leste e vai se pôr no oeste. O percurso diário do Sol no céu muda ao longo do ano, seguindo um padrão. Não sei se vocês já observaram isso, mas ao longo de um ano todo, o Sol ele vai surgir em posições um pouco distintas no céu. Ele vai ter um percurso também um pouco variado conforme a época do ano. Seguindo um padrão, nos dias de verão ele percorre arcos maiores. No inverno, os percursos do Sol no céu são menores, mais próximos do horizonte. Observe na imagem ali, nós temos que o Sol sempre vai sempre vai surgir do leste e se pôr no oeste. Mas no verão, o arco pelo qual o Sol percorre no céu, ele é muito mais longo do que no inverno. O inverno é aquele terceiro solzinho que nós temos lá. No inverno, o Sol vai percorrer um arco no céu bem no horizonte, bem próximo do horizonte. Ele não vai aparecer tanto no céu, diferente do verão, que ele percorre um arco mais longo através do céu. O céu noturno também muda ao longo da noite. As estrelas descrevem um caminho circular no céu de leste para oeste e parecem se mover todas juntas de maneira ordenada. Muitas estrelas são visíveis apenas em certos períodos do ano, aparecendo e deixando de aparecer, seguindo um padrão que se repete anualmente. Então, tem algumas estrelas, algumas constelações que se repetem ao longo dos anos. E elas são utilizadas para definir o início ou o fim de uma estação, por exemplo. Você pode utilizar algumas constelações específicas. Foi uma fotografia tirada, uma fotografia de longa exposição, se eu não me engano, mas a máquina fotográfica fica um longo período de tempo para retirar a fotografia. Então, observa-se o movimento aparente das estrelas no céu. Na verdade, é a Terra que está girando, mas as estrelas formam um risco, assim, justamente porque a Terra está girando e elas parecem se deslocar no céu. Diferentes povos agrupavam as estrelas no céu noturno em figuras imaginárias, chamadas constelações. O aparecimento de determinadas constelações no céu noturno podia indicar a chegada do período de frio ou a melhor época para a colheita, por exemplo. A gente vai comentar lá no 9º ano sobre essas constelações e a influência delas na criação do gado, por exemplo, ou na reprodução dos diversos animais. A gente vai falar mais específico de algumas constelações. Para completar uma rotação, a Terra leva cerca de 23 horas e 56 minutos. Esse período é arredondado para 24 horas e nós chamamos de dia. Então, nosso dia tem 24 horas, mas o período de rotação da Terra é de aproximadamente 23 horas e 56 minutos. Só que temos aquele movimento de translação também da Terra. Apesar da Terra estar girando em torno do próprio eixo, ela também está se movimentando. A gente pode arredondar um dia para 24 horas. Então, a porção iluminada da Terra vai ser dia e a porção que não está iluminada da Terra é noite. Legal? A rotação. Sei que vocês já conheciam a rotação da Terra, mas sempre é interessante a gente estar revisando esses conceitos básicos que vocês vão utilizar
futuramente. Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado do assunto. Se ficou alguma dúvida, retoma o vídeo, assiste novamente, faz as pausas necessárias para as anotações e nos vemos na nossa próxima aula.